Olá, eu sou a doutora Lilian Braga, responsável pelo setor de dermatologia do Instituto Braga, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre acne. Então a gente divide a acne em duas faixas etárias. Então a primeira é aquela acne que a maioria das pessoas conhece, que começa a aparecer na adolescência, tem a ver com fator hormonal, tem a ver com um pouquinho de fator hereditário, e que são aqueles adolescentes que começam a aparecer com cravinhos, espinhas, e o que incomoda muito, e que sempre deve ser tratado. E uma segunda faixa etária é aquela que a gente considera a acne da mulher adulta. A acne da mulher adulta é aquela acne que ou daquela mulher que já tinha acne na adolescência e que ela perdurou até a idade adulta, ou aquela mulher que nunca teve acne e que de repente com 30 anos aparece acne. Então a gente foca o tratamento dessas acnes de maneira diferente. As duas devem ser tratadas, a diferença é que a acne da mulher adulta, o fator hormonal, ele é um pouquinho mais relacionado, então tem que ser investigado, algumas outras doenças também devem ser investigadas. E no caso da adolescência também, a gente tem que ver a parte hormonal, no caso da menina a parte de menstruação. Então deve-se investigar se existe alguma coisa a mais que esteja piorando a acne, ou às vezes alguns medicamentos. Hoje em dia é muito comum os meninos ou também as meninas tomarem suplementos vitamínicos para academia, e isso também pode dar um quadro de acne, inclusive quadros graves de acne. Então o que é importante saber? A acne, embora ela esteja somente um fator estético, ela pode causar consequências para a vida inteira, que é a cicatriz. Então, por isso, a gente sempre tem que tratar. Então, como que a gente trata a acne? Então, a acne, primeiro a gente foca na acne no quadro agudo, inflamatório. Então, a gente divide a acne. Então, tem aquelas pessoas que só tem cravinhos, tem aquelas pessoas que têm aquelas espinhas mais simples, tem aquelas pessoas que têm aquela acne com aquelas espinhas bem inflamatórias, internas. Então, o tratamento, o dermatologista, ele tem que avaliar para saber se só um tratamento com algumas coisas específicas de passar, que são os cremes específicos, vai ser suficiente. Em alguns casos, tem que lançar mão de medicamento bioral, né? E isso também o dermatologista que vai ter que avaliar para ver qual que é a necessidade de cada um. E muito se fala em relação à isotretinoína oral, que é o famoso Rocutan. Hoje em dia existem outras marcas possíveis, mas esse medicamento ele é usado para quadros específicos. Então, o teu dermatologista ele vai ter que avaliar teu quadro para ver qual que é o tratamento ideal para você. E na acne da mulher adulta também, às vezes só tratamentos tópicos são suficientes e às vezes a gente tem que lançar mão de medicamentos oral, inclusive a isotretinoína, ou alguns outros medicamentos que têm mais a parte de um controle hormonal. E aí depois, tratei minha acne, não tenho mais acne, mas fiquei com manchinha, fiquei com cicatriz, como é que faz? Tem tratamento? Então assim, aí que entra o mais importante, quanto mais precoce você trata a tua acne, menos consequência você vai ter dessa acne, então melhor. Quando você fica com alguma manchinha, uma cicatriz mais leve, essas coisas, é possível fazer um tratamento e chegar num resultado bem interessante. E quando você já tem aquelas cicatrizes mais profundas, existem na verdade vários tipos de cicatriz, o tratamento já exige um número de sessões maior de alguns tratamentos específicos, e aí a gente fala de laser, a gente fala de peelings, microagulhamento, existem vários tratamentos para isso, mas nem sempre a gente vai conseguir chegar naquela pele limpinha que todo mundo gostaria de ter. Mas hoje em dia, com as tecnologias, é possível melhorar, mas o mais importante é a gente começar um tratamento de uma maneira precoce, para evitar consequências mais drásticas no futuro. Então espero ter ajudado vocês, um abraço, sigam nossas redes sociais, se vocês quiserem podem enviar perguntas e sugestões de temas também. Até mais!